Boa tarde. Hoje, dia 23 de junho de 2025, iniciamos a atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou as boas-vindas. Em 2025, as atividades educacionais estão organizadas sob 6 eixos temáticos: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, plantas medicinais e inovação, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, tecnologia farmacêutica e cosmético. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 horas às 19h30. O calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br, o site da academia, e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarma, Eurofarma, Hiperfarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Grupo e Wheaton Brasil. Sou Carlos César Flores Vidotti, acadêmico titular da cadeira número 13 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, membro do Comitê de Especialistas das Denominações Comuns Internacionais para Substâncias Farmacêuticas da Organização Mundial da Saúde e coordenador do Comitê Técnico Temático de Denominações Comuns Brasileiras da Farmacopeia Brasileira, da Anvisa. E serei o moderador responsável pela atividade de hoje, a mesa redonda, primeiros passos da Escola DCI-OMS Brasil, que contará com a participação de Albert Figueiras, que é professor associado de farmacologia da Universidade Autônoma de Barcelona e diretor da Fundação Instituto Catalão de Farmacologia, que é um centro colaborador da OMS para pesquisa e capacitação em farmacoepidemiologia. Fabiana Rossi Varalo, professora membro titular da Câmara Técnica de Farmacologia da Anvisa e representante da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, da escola do INN, um site piloto da Organização Mundial da Saúde. O professor Leonardo Pereira, docente da Farmacologia Clínica e Cuidado Farmacêutico da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, membro da Câmara Técnica de Farmacovigilância da Anvisa, membro da Comissão Internacional de Denominações Comuns Internacionais da OMS, e a professora Maria Elisa Barbosa Zanetti, professora doutora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, de Ribeirão Preto, atuando nas áreas de assistência farmacêutica e farmacologia e farmácia clínica. O objetivo dessa atividade de hoje, então, é apresentar os primeiros passos da Escola DCI OMS Brasil. A gente está sempre se referindo, né, DCI, Denominações Comuns Internacionais para Substâncias Farmacêuticas, então vai ser uma sigla que nós usaremos muito com esse significado. A Escola DCI OMS Brasil, que está sendo implantada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP. A proposta é refletir sobre como essa iniciativa contribuirá para a formação de profissionais e pesquisadores nos eixos de graduação, pós-graduação e extensão universitária. O debate trará diferentes perspectivas sobre o papel da Escola DCI-OMS Brasil no fortalecimento de competências em inovação em saúde, bem como sua articulação com os objetivos institucionais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Uma apresentação sobre o programa será feita agora uma apresentação sobre o programa da Escola DCI OMS Brasil, sob a perspectiva da Organização Mundial da Saúde. Nós, então, como vai ser o decorrer dessa atividade? Nós teremos aqui, além dessa abertura, uma apresentação da mesa redonda pelos professores convidados, terão cerca de 60 minutos, e depois mais 20 minutos de perguntas e respostas.
Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no ícone aí do vídeo, onde tem Q e A, né? Question and Answers. As perguntas e ou colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Boa atividade de todos, é uma felicidade muito grande contar com os professores aqui presentes para que a gente possa discutir este assunto. Então, agora nós vamos iniciar com o professor Albert Figueiras, que explicará um pouco sobre o que é a proposta da Escola DCI OMS. Boa tarde, professor Albert, a palavra é sua. Oi, boa tarde. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado também à Academia pelo interesse pela DCI, e pelo interesse pela escola do DCI. Eu trabalho basicamente no departamento da DCI em Geneva e como vocês sabem, a DCI é o grupo que coloca os nomes, as DCI, os INN, para substâncias novas. Bom, segue umas regras determinadas que permitem que os novos medicamentos, as novas substâncias, não sejam realmente um caos, ah, apesar de que às vezes os nomes dos medicamentos parecem uma coisa um pouco estranha. Então, este departamento, junto com um grupo de expertos internacionais, se reúnem duas vezes no ano e Carlos forma parte desse grupo para procurar nomes para essas novas substâncias que estão chegando primeiro no campo da pesquisa e depois algumas delas provavelmente chegarão ao mercado. Bem, esse departamento, o departamento da DCI, pensou, nossa, como podemos dar a conhecer ah, as regras que estão por trás dos nomes dos medicamentos e como podemos fazer que essas regras cheguem aos estudantes. Então, assim foi como se criou a School of INN, a escola do DCI, que na verdade não existe fisicamente, mas é uma reunião de universidades piloto em diversas partes do mundo que estão trabalhando junto com os alunos, junto com os professores, para dar a conhecer a DCI. Então, tem universidades da Europa, tem universidades da Ásia e falando com a doutora Rafaela Balocco, que é a coordenadora do programa DCI, falou, nossa, e América Latina? Não temos nenhum representante da América Latina. E então eu levantei a mão e falei, acho que conheço uns professores que estariam interessados a participar dessa iniciativa. E foi assim como convidei a Fabiana, o Leonardo, a Maria Olívia, e eles aceitaram, e acho que eles explicarão muito melhor do que eu ah, qual é a sua proposta. Muito obrigado. Então, agora, obrigado, professor Albert, pela explicação da proposta da DCI, da Escola da DCI nível mundial. Nós vamos passar agora para o professor Leonardo, que vai falar da iniciativa dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Professor Leonardo, a palavra é sua. Oi, boa noite a todas e a todos que nos escutam, né, que nos assistem hoje também. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Carlos pelo convite, né, à academia também por abrir esse espaço para nós. Eu vou mostrar aqui por meio dos slides, né, como que está organizado basicamente o nosso, como que está como que está basicamente organizado o nosso
programa, o nosso cronograma dentro da universidade. Então, por favor, o próximo. Então, a nossa grade curricular, ela é formada atualmente por módulos, né? Nós temos 3 eixos que norteiam o nosso curso, que é um eixo voltado para o cuidado à saúde, um eixo voltado para o fármaco e medicamento e um outro eixo também relacionado à vida e saúde. Dentro desses 3 eixos, nós temos os módulos que são organizados, alguns deles são transversais, outros não, né, que trabalham em relação a esses módulos. E a nossa estratégia dentro do curso de graduação de farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto seria trazer esses conhecimentos, né, da escola, da School of ANN dentro de alguns módulos, alguns eixos específicos. Então, no primeiro ano, o estudante ele tem, relacionando a área de farmácia clínica, assistência farmacêutica e cuidado farmacêutico, né, e algumas estratégias voltadas para o SUS, ele tem o conhecimento inicial ali sobre políticas de saúde, farmácia, saúde e sociedade. Esses eixos não terão a participação, né, desses conteúdos da School of ANN. Próximo, por favor. No segundo ano, a gente já começaria a trazer esses conteúdos no módulo de assistência farmacêutica, que está destacado no eixo de cuidado à saúde. Então, com algumas atividades trazendo para esses estudantes, né, inclusive porque esse módulo também apresenta atividades que são chamados extensionistas, voltados também para a questão da extensão, onde ele visita alguns cenários de práticas. Então, nesse módulo também, um dos cenários de prática seria ele trabalhar com esses conceitos da School of ANN. Próximo. Como esse módulo de assistência farmacêutica, ele é anual, então o estudante teria ao longo do terceiro ano todinho esse módulo de assistência farmacêutica. Próximo, por favor. E ao longo do quarto ano, ou seja, no sétimo e no oitavo período, ele teria também atividades complementares em relação à School of ANN dentro do módulo de farmácia clínica e cuidado farmacêutico. Então, a nossa proposta inicial a que nós apresentamos junto à Organização Mundial da Saúde, né, e foi aceita pelos membros da School of ANN, seria de trazer atividades que contemplassem esses 2 anos do curso de farmácia, sendo no que a gente chama de quinto, sexto, sétimo e oitavo períodos, ou seja, o terceiro e o quarto ano. Além disso, também teremos atividades voltadas para estudantes de pós-graduação. Nós temos 3 programas de pós-graduação na nossa faculdade, né? Um programa de biociências, outro de farmácia, outro de ciências farmacêuticas e outro de toxicologia. Então, nós temos uma disciplina na pós-graduação dentro do programa de ciências farmacêuticas, mas que ela é aberta a todos os estudantes que queiram fazer, independente se eles estão matriculados ou não na pós-graduação de ciências farmacêuticas. Dos outros 2 programas também pode se inscrever. E essa disciplina de pós-graduação também contempla alguns conhecimentos, algumas ações em prol aí da discussão da School of ANN. Próximo. Bom, agora eu vou passar a palavra para a professora Fabiana, que vai destacar um pouco os conceitos, né, sobre farmacovigilância e vai trazer um pouco mais detalhado quais são esses temas que são trabalhados dentro dos nossos módulos de graduação e também dentro da disciplina de pós-graduação. Obrigada, professor Leonardo. Também aproveito a oportunidade para agradecer ao professor Albert pelo convite.
para que nós pudéssemos representar a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo na School of INN, da Organização Mundial da Saúde. Para nós é uma honra compor a primeira universidade que fala português, né? Nesse conjunto, nesse grupo de experts, visto que esse idioma ele não faz parte dos idiomas das linguagens da Organização das Nações Unidas. Então, o convite foi bastante importante para representar a nossa língua nesse meio e também agradecer ao professor Carlos Vidotti e à Academia de Ciências Farmacêuticas a oportunidade de explorar, mesmo que brevemente, quais foram as ideias iniciais que tivemos para que a faculdade desenvolvesse as atividades de ensino, pesquisa e extensão como Pilot Center da School of INN. E para que isso fosse implementado nos nossos módulos, como o professor Leonardo demonstrou nos slides anteriores, nós decidimos ou discutimos a possibilidade de usar como pano de fundo no método de ensino-aprendizagem dos INNs a farmacovigilância. Como nem todos aqui presentes poderão entender ou conhecer a fundo o que é farmacovigilância, para que seja possível entender as propostas que nós formulamos no escopo da escola da Organização Mundial da Saúde, eu trago a definição dessa ciência, cuja primeira nomenclatura de definição da terminologia se deu em 1966, período em que houve a tragédia da talidomida, com a norma 425 da Organização Mundial da Saúde. A farmacovigilância foi definida como uma ciência para avaliar, monitorar e identificar reações adversas a medicamentos. Mas com o passar dos anos, visto que a vida real, a situação de uso de medicamentos em vida real é muito divergente dos estudos clínicos controlados que são conduzidos na pesquisa clínica, houve a necessidade de ampliação desse conceito, para não apenas a ciência de identificação, monitorização, detecção e prevenção de reações adversas, mas também de quaisquer outros problemas relacionados à farmacoterapia e aos medicamentos. Essa é uma definição da farmacovigilância como ciência. Marol, por favor, pode passar para o próximo? Mas também existe a definição da farmacovigilância regulatória, que é a atividade desenvolvida com o objetivo de possibilitar a identificação e a investigação de problemas de segurança relacionados com o uso de medicamentos, de forma rápida e efetiva, bem como a implementação de medidas consideradas adequadas para a promoção e proteção da saúde pública. É importante frisar que, para além da importância regulatória, a farmacovigilância também se preocupa com os desfechos individuais, ou seja, enquanto na definição regulatória a farmacovigilância se atém a dados de mundo real de grandes populações, não é possível então identificar o paciente nesse banco de dados, ela também se preocupa com o indivíduo que utiliza o medicamento e os desfechos que esse uso pode causar, sejam eles benéficos ou maléficos, frisando que os maléficos podem ser as reações adversas a medicamentos ou qualquer outro evento adverso que possa ter ocorrido em função do abuso, do uso do medicamento, uso inadequado, entre outros. Por favor, Marol, o próximo. Então, como objetivo geral da farmacovigilância, o objetivo geral é melhorar o cuidado individual ao paciente por meio da análise dos desfechos relacionados ao uso do medicamento, ao reconhecimento dos eventos iatrogênicos, à avaliação de danos induzidos por correlatos e à investigação da segurança do medicamento durante todo o processo de uso. E quando nós pensamos em processo de uso, envolve desde a prescrição
até a utilização, a administração desse medicamento. Portanto, é um processo bastante complexo, multidisciplinar e que envolve diversos fatores de confusão para além do uso do medicamento e a sua possível relação causal com a reação adversa a medicamentos. Por favor, Marol, pode passar. No âmbito da segurança do paciente, a Organização Mundial da Saúde lançou em 2017 o terceiro desafio global, que é medicação sem danos. E dentro desse desafio, houve a priorização de 3 áreas, que é a primeira, a transição de cuidado, a segunda, a polifarmácia, e a terceira, a área prioritária, são as situações de alto risco. A ênfase que nós daremos hoje são para situações de alto risco, porque foca a proposta que nós fizemos para a School of INN dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Dentro dessas situações de alto risco, existem inúmeros fatores que podem levar ao uso inapropriado ou à ocorrência de reações adversas a medicamentos, como, por exemplo, a complexidade da assistência à saúde, hospital sendo mais complexo que a atenção primária, portanto, mais variáveis que podem contribuir para a ocorrência desses desfechos negativos associados ao uso dos medicamentos, doenças críticas, extremos etários e também devido ao uso de medicamentos que possuem som e aparência semelhantes. Marol, por favor, o próximo. Esses medicamentos que compartilham som e aparências semelhantes são denominados medicamentos LASA. Então, a fonética, a forma de pronúncia desses medicamentos podem levar à confusão e, consequentemente, ao erro em qualquer etapa do processo do uso do medicamento. Por exemplo, esse trabalho mostra a semelhança fonética entre mercaptopurina e mercaptamina. Outros exemplos seriam ceftriaxona, cefalotina com cefazolina. E os medicamentos com aparências semelhantes, eles podem ser parecidos tanto no que se referem à embalagem secundária ou primária, ao formato, à cor e ao tamanho. Na rotina do dia a dia de hospitais ou na atenção primária, principalmente quando as prescrições verbais acontecem, esses medicamentos LASA, eles estão associados ao maior número de ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso do medicamento. Tanto é que a OMS promoveu a ênfase em priorizá-los, pois a maioria desses eventos são potencialmente evitáveis. Por favor, Marol, o próximo. Considerando então que esses medicamentos são potencialmente, os danos a esses medicamentos são potencialmente evitáveis, e ainda que a Organização Mundial da Saúde propõe um currículo para desenvolvimento de competências da farmacovigilância, que inclui 5 principais aspectos que vão desde o entendimento da importância da farmacovigilância, aspectos e estratégias para prevenir, reconhecer, manejar e reportar os eventos adversos ao uso de medicamentos, nós propusemos, então, as atividades relacionadas à escola de INN da Organização Mundial da Saúde nos módulos que o professor Leonardo apresentou no início da sua fala. Então, nós vamos usar como plano de fundo os medicamentos LASA e os conhecimentos advindos da ciência de farmacovigilância para desenvolver os conteúdos que a professora Maria Olívia vai comentar a seguir nos módulos de assistência farmacêutica
que é no terceiro, começa no segundo ano e o terceiro ano com as práticas extensionistas, no módulo de farmácia clínica e cuidado farmacêutico. Esses 2 primeiros módulos são obrigatórios e anuais. No módulo eletivo, que nós fazemos em conjunto com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, que é intitulado Cuidado Multidisciplinar para a Segurança do Paciente em Uso de Medicamentos, e nas disciplinas de pós-graduação de farmacovigilância e segurança do paciente e tópicos avançados em assistência farmacêutica. E como eu já terminei, eu vou passar então minha fala para a professora Maria Olívia, que vai contextualizar como essas atividades serão propostas em cada um desses módulos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora Fabiana, professor Leonardo, Albert, pela introdução. Eu vou falar agora um pouquinho, né, para iniciar, contextualizar as ações da School of INN nos eixos de ensino, pesquisa e extensão. Antes disso, é importante a gente falar um pouco sobre o grupo de pesquisa, que é o Centro de Pesquisa em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica, o CEPAF, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O grupo completou 20 anos no ano passado, ele foi fundado no ano de 2004 pelo professor Leonardo. Atualmente temos a honra de compor o grupo também a professora Fabiana e eu, professora Maria Olívia. Como já foi contextualizado, somos os 3 responsáveis pelo ensino dos módulos de assistência farmacêutica e farmácia clínica e de cuidado farmacêutico na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E no âmbito da pesquisa, desenvolvemos pesquisas dentro da linha de assistência farmacêutica e farmácia clínica. Atualmente, contando os alunos de mestrado, doutorado e também os alunos de iniciação científica dos 3 docentes, o grupo ele é composto por mais de 40 estudantes. Trouxemos aqui também algumas atividades de extensão que são conduzidas pelo grupo de pesquisa, encabeçados pelos alunos de graduação e pós-graduação. A primeira delas é a Escola de Inverno em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica. Esse ano ela está na sua 7ª edição. Ela é sempre realizada no mês de julho de cada ano, coordenada por nós, mas conduzida pelos alunos de mestrado e de doutorado, e voltada para alunos de graduação em farmácia de diferentes regiões do país. Dentro da escola de inverno serão trabalhados também temas da escola de NN. Outra atividade de extensão que a gente trouxe aqui em destaque é o Código Farmacêutico, que é um podcast feito com convidados, tanto convidados que compõem o grupo de pesquisa, quanto convidados externos, para falar sobre temas relevantes na área farmacêutica, né? Esse podcast está disponível para escuta nas diferentes plataformas e a nossa ideia é também trabalhar os tópicos da School of INN dentro dos episódios do Código Farmacêutico. E, por fim, o intervalo farmacêutico, que são encontros do grupo de pesquisa. Em alguns momentos a gente abre também para a participação externa e convidamos também, né, especialistas de fora do grupo de pesquisa para discutir temas de interesse farmacêutico. No âmbito do ensino, algumas das atividades propostas inicialmente para a School of INN consiste na tradução dos documentos oficiais da escola, do site da escola, então os e-books, as aulas, os livros, para o português do Brasil, considerando que somos os únicos participantes de língua portuguesa da escola. E essa tradução é uma tradução simples, a princípio a gente não pensou ainda em uma tradução validada, mas sim uma tradução simples, feita no âmbito das disciplinas em que a escola está inserida.
E também, como a professora Fabiana já contextualizou, no desenvolvimento da relação de LASA com base na terminologia INN, em parceria, em colaboração com o professor Albert. Já no âmbito da pesquisa, eu vou falar mais adiante um pouquinho mais, mas está programado o desenvolvimento de estudos epidemiológicos para avaliar a usabilidade dos INN na identificação de sinais de segurança. A gente vai citar exemplos mais adiante. Esse estudo ele também utilizará a análise de desproporcionalidade para avaliar a similaridade dos sinais entre os medicamentos que compartilham a mesma cadeia, né, o mesmo radical DCI, e também foi originado em colaboração com o professor Albert, com uma ideia aí que partiu de uma conversa, de uma discussão da professora Fabiana com o professor Albert. E os alunos de graduação e de pós-graduação em farmácia, aqui os alunos de graduação no contexto das disciplinas obrigatórias, então são todos os alunos matriculados no curso de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, e também alguns alunos de graduação no âmbito da iniciação científica. E os alunos de pós-graduação, eles vão disseminar esses resultados obtidos nas fases anteriores, esses documentos traduzidos para os pacientes, para os profissionais de saúde do sistema de saúde, bem como em congressos e na Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Então, em todas essas atividades de extensão que eu apresentei para vocês, né, o podcast, os encontros do grupo de pesquisa, a escola de inverno, esses tópicos da escola de INN serão trabalhados, serão discutidos. Nós já iniciamos as nossas atividades no primeiro semestre desse ano. A primeira atividade foi iniciada no contexto do intervalo farmacêutico. Nós tivemos a honra de receber o professor Albert para conversar com os membros do grupo de pesquisa e contextualizar um pouquinho mais do que o que é a escola de INN da OMS, né? Como que essas determinações elas são realizadas e o que a gente pode realizar nesse contexto de potencialidade para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Destaco aqui uma das nossas pós-graduandas, a Lara Bortolato. A Lara é aluna de mestrado da professora Fabiana, e ela a gente destacou ela aqui representando vários outros que estão chegando, né? Porque a Lara foi a primeira a abraçar, encabeçar esse projeto. O projeto de pesquisa dela consiste na caracterização de suspeita de incidentes de segurança relacionados aos medicamentos clonazepam e isopidem, que foram notificados à Anvisa. E ela está avaliando sinais de segurança pelo cálculo da desproporcionalidade e a qualidade do registro da notificação. Eu destaquei aqui o trabalho da Lara, porque a Lara vai iniciar essa avaliação também dos medicamentos, dos sinais de farmacovigilância, de acordo com a raiz do nome do medicamento pela INN. E trouxe aqui 2 trabalhos que serviram de referência para o grupo de pesquisa, que nós encaminhamos para os alunos estudarem, depois fizemos uma discussão em relação a ele, como forma de capacitação do grupo de pesquisa para iniciar a condução dessas atividades. Bom, no eixo de pesquisa, resumindo, os projetos eles estão focados na questão de comparar, né, de trazer a farmacovigilância para o contexto do INN. Então, com base no sufixo, ou seja, no radical do nome do medicamento, e pensando nas questões que a escola vem dizer, que a escola da OMS foca, né, em estudar o mecanismo de ação a partir desse radical, uso clínico, a estrutura química, foi pensado no teste de viabilidade de gerar sinais de segurança para os medicamentos com o mesmo radical. Até no contexto de desenvolvimento dos novos medicamentos, funcionaria como uma triagem para tentar entender
quais eventos adversos poderiam acontecer com base, né, naqueles radicais. Esse projeto ele é desenvolvido em parceria com a Anvisa, né? Como eu citei, o trabalho da Lara, ela avalia o banco de notificações da Anvisa e agora dos dados do CVS que estão sendo incorporados à Anvisa, e é um projeto universal, é parte de um projeto universal financiado pelo CNPq. A gente começou com o projeto da Lara, com esses benzodiazepínicos, mas agora nós temos também outros alunos entrando no grupo de pesquisa com a proposta de fazer a mesma análise para outras classes, por exemplo, opioides, psicoestimulantes e os antirretrovirais, os antivirais utilizados no tratamento para o citomegalovírus. Agradeço novamente à Academia de Ciências Farmacêuticas pelo convite para realizar a palestra em nome do professor Leonardo, da professora Fabiana, e a gente deixa aqui também os nossos contatos, caso alguém queira mais alguma informação, né, e não conseguir fazer as perguntas aqui no ambiente da nossa mesa. Obrigada. Obrigado, professora Maria Olívia. Obrigado a todos os palestrantes. Se vocês quiserem fazer algum complemento, fique à vontade. Nós agora pedimos para a audiência, se quiser fazer perguntas, faça perguntas. Eu, enquanto espero perguntas das pessoas que estão assistindo, eu primeiro, né, gostaria de agradecer imensamente, dizer da minha felicidade deste momento, né? Vou contar um pouquinho rapidamente aqui para as pessoas entenderem, né? Eu tenho participado da DCB há décadas, da DCI desde 2016, e quando o professor Albert, o ano passado, me disse que da proposta da Escola DCI Brasil, eu fiquei muito feliz, porque, como disse a professora, é, a língua portuguesa não faz parte das línguas das Nações Unidas, né? O vínculo, em verdade, não é a DCI, é maior, né? As Nações Unidas. Então, lá tem inglês, francês, espanhol, russo, chinês, árabe, mas não tem português. E não tem muitas outras, né? Inclusive, né, do ponto de vista de substâncias farmacêuticas, fosse até se esperar que houvesse alemão, né? Já visto a importância da Alemanha nesse desenvolvimento, mas não tem. Então, eu fiquei muito feliz que nós temos agora, finalmente, essa iniciativa, né? Eu acredito muito nessa atividade educacional de uma forma geral e especificamente na questão da DCI, porque estamos participando disso há muitos anos aqui no Brasil, né? Eh, eu queria aproveitar e fazer umas perguntas da minha primeiro aqui, já que eu falei da história da DCB, eu queria saber se vocês pensaram de alguma forma em interagir com a DCB, né? Mesmo, eu sei que isso vai colocar talvez um desafio a mais, né? Mas como temos a DCB estabelecida no Brasil, eu queria saber de vocês, assim, do ponto de vista, né, da OMS, do Albert ou aqui de vocês, se tem alguma perspectiva de integração com a DCB, haja vista, temos ela bem estabelecida no Brasil, já tem mais de 20 anos, né? Então, essa é uma primeira pergunta. Quem quisesse responder, por favor. Bom, no meu caso, vou falar um pouquinho da perspectiva, vamos, a perspectiva das atividades universitárias. Son a Fabiana ou Leonardo quem podem responder. Mas da perspectiva da OMS, bom, tenho que dizer que quem pode fazer isso é a Rafaela Baloco, que é a chefe da unidade do INN. E acho que, bom, se tem alguma iniciativa conjunta ou pode ter alguma iniciativa conjunta, acho que tem que ser ela.
Por minha parte, bom, alguns de vocês já sabem, tenho um pé no Brasil, outro pé na Europa, portanto, se vejo alguma oportunidade ou se vocês veem alguma oportunidade, eu posso conversar com a Rafaela e tentar abrir portas e fazer o que for. Obrigado. Obrigado. Bom, do ponto de vista da universidade, das propostas que nós fizemos, nós pensamos sim em incluir as DCBs, principalmente nessa elaboração das listas, né, de medicamentos LASA, para que seja uma lista de nomes genéricos distribuídos para os profissionais da saúde. Já há algum princípio disso pelo que eu conheço, né, salvo melhor juízo, mas de ter uma lista de toda a DCB de medicamentos que compartilham sons semelhantes e também daqueles que são disponibilizados via sistema de saúde que apresentam embalagens, seja primária ou secundária semelhantes, também fazer um catálogo disso para ajudar os profissionais a identificarem e também diminuírem os erros associados ao uso desses medicamentos. Mas também a gente tem bastante interesse em compartilhar os materiais que traduzir para o português, né, os materiais da OMS, mostrando a importância da denominação comum para padronizar e uniformizar a nomenclatura de medicamentos, promovendo assim a segurança do paciente. E só complementando, né, o que a professora Fabiana e o professor Albert já disseram, quando a gente estiver propondo as atividades para os estudantes, principalmente de graduação, vai ser muito importante fazer com que eles tenham pelo menos contato com a DCB, saber que já existe a iniciativa no Brasil. Então, isso também está previsto entre as atividades aí, que o estudante ele tenha conhecimento também da DCB, né? Não adianta ele ter todo o conhecimento, né, da School of ANN, das atividades, e não saber que tem isso no Brasil, que tem uma denominação comum brasileira que funciona. Então, isso também vai ser tema das atividades previstas, principalmente para os estudantes de graduação. Obrigado, professor Leonardo. Temos uma pergunta aqui. Eu não sei como identificar o nome da pessoa, mas se ele falar que vou colocar minhas perguntas por aqui, porque não tem como inserir no question and answer. A pergunta é: quais os principais desafios que vocês encontraram para inserir a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP como centro piloto da School of INN, considerando que inicialmente não havia nenhum representante da América Latina? Essa é a pergunta. E tem outra complementação. Existe uma estratégia da OMS ou da própria School of INN para expandir a participação de outras universidades da América Latina? E ainda uma terceira pergunta. Vocês estão envolvidos nesse movimento de expansão? Eu acho que eu vou ter que fazer. E aí tem mais uma outra aqui. Na sua avaliação, quais são as maiores dificuldades linguísticas, culturais ou acadêmicas que surgem ao representar uma instituição do país lusófono dentro de uma iniciativa global predominantemente em inglês? Bom, eu acho que a gente poderia ir por pergunta a pergunta, né? Se vocês quiserem também. Então, aqui, quais os principais desafios que vocês encontraram para inserir a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP como centro piloto da Escova ANN, considerando que não havia nenhum representante da América Latina? Depois, se essa pessoa se quiser se identificar, eu não consigo saber quem é. Obrigado. Então, Ô, vamos lá, Carlos, por acho que a favor. gente pode ir pela primeira aí, porque senão Isso, eles vão se perder. Vamos pela primeira. isso. Bom, eu vou responder um pouco dessa pergunta. Acho que o professor Albert pode também depois complementar, a Fabi, a Maria Olívia também. Bom, no caso nosso, nós fomos, assim, digamos, surpreendidos pelo convite, né? O convite veio da Escofa ANN para que a gente pudesse integrar. E o nosso papel enquanto universidade, eu estou como chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas, né, da Faculdade
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, e como chefe de departamento, coube para mim, depois do convite, mostrar para o departamento a importância, a relevância desse convite que nós recebemos. Então, o Departamento de Ciências Farmacêuticas deu todo o apoio para que nós, os 3 docentes, né, eu, a Fabi e a Marol, a gente pudesse assumir esse papel dentro da Escola-FNN, que a gente pudesse também propor atividades dentro dos módulos que nós coordenamos, que são esses módulos os 5 módulos que a Fabi mostrou, né, são 2 obrigatórios e 3 que são eletivos. Então, o meu papel, na verdade, enquanto chefe do departamento, foi facilitar o encaminhamento do convite e do nosso aceite, e também dentro das atividades propostas que elas pudessem ser inseridas nos conteúdos programáticos. Não sei se a Fabi, a Maria Olívia, o professor Albert quer fazer, que eu peguei do convite para frente, né? Do convite para trás, acho que seria melhor a Fabi e o professor Albert responder. Bom, então vou eu. Do convite para trás. Na verdade, falando um dia com a Rafaela Baloco e outras pessoas do grupo, estávamos falando da School of INN. Eu faço algumas atividades de suporte, de apoio às universidades da School of INN e, bom, saiu na conversa, não tem nenhuma universidade da América Latina. Então, bom, eu tinha trabalhado muito com a OPAS, tinha trabalhado muito no Brasil, etc, etc. E foi quando eu falei, olha, eu conheço universidades argentinas, eu conheço universidades na Colômbia, mas também conheço universidades no Brasil. E acho que o Brasil é importante, uma língua diferente, etc, etc. E a Rafaela Baloco falou imediatamente, se você tem contactos, vamos na frente e vamos convidar a algum grupo de interessante, etc, etc. E aí começou a história. E aproveito, depois não sei se a Fabi e a Maria Olivia têm alguma coisa mais, mas aproveito para dar resposta à segunda pergunta, que é se tem uma estratégia da OMS para envolver mais universidades, etc. E a resposta é, não temos estratégia, a resposta é, esse é um grupo que se vai conformando com professores interessados, grupos interessados em fazer atividades com o objetivo de poder explicar melhor o que é a DCI para os estudiantes de farmácia, de enfermeria, de medicina, etc. Portanto, é grupo, um clube que não é um clube fechado, sino que é um clube que se beneficia dos aportes de mais grupos, não? Estou seguro que as atividades em farmacovigilância, por exemplo, que estão desenvolvendo na USP, bom, são atividades de farmacovigilância que serão de interesse para as universidades da Europa e eles estão procurando formas de se relacionar com os alunos, de conseguir ese interés de los alumnos, etcétera. Por tanto, si cualquier idea que surja de esta colaboración puede ser explicada en las reuniones que hacemos semestralmente y estoy seguro, prácticamente seguro, que otras universidades pegarán ideas de la misma forma que vocês pueden pegar ideas de otras universidades. Y hasta aquí. Obrigado. Eu gostaria só de complementar a questão dos desafios que foi pontuado na pergunta. Como o professor Leonardo comentou que veio de um convite à nossa participação, então nós não tivemos dificuldades em
fazer todo o rito de apresentação da proposta para a escola, para o grupo da escola of INN, mas existe um rito a ser seguido, a gente tem que escrever a proposta, submeter para avaliação. Essa proposta ela é discutida no grupo fechado, no qual o professor Albert Figueiras faz parte, e depois a resposta ela nos é dada com o compromisso de desenvolver as atividades e, nas reuniões, apresentar quais foram os avanços que tivemos ao longo do período do aceite, né, da formalização da nossa atuação como Pilot Center e a condução, que vai ter agora uma segunda reunião online, o que já foi implementado e quais são as dificuldades que a gente encontra. Do ponto de vista burocrático, como o professor Leonardo é o chefe do departamento, foi muito fácil aprovar as alterações curriculares nos conteúdos programáticos, nos módulos, em que a gente pensou em desenvolver primeiramente as atividades da School of INN. É claro que esse tema, ele perspassa não apenas os nossos módulos, ele é possível de ser ministrado em qualquer módulo do curso de farmácia ou de outra graduação do curso de saúde, e a nossa intenção também é discutir com outros docentes da própria faculdade para melhorar o ensino das terminologias do INN e da DCB na nossa universidade. Então, os principais desafios que eu vejo hoje de fato, desenvolver, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Verificar como os alunos estão se comportando, como em relação a essa atividade. Algumas nós já iniciamos, como a professora Maria Olivia já começou, e nós estamos tendo retornos positivos em relação à pesquisa que nós estamos fazendo e também à conformação do módulo, de como esse conteúdo vai ser ministrado. E para ressaltar um desafio, eu acho que ainda é difícil a gente. Parece que é uma coisa fácil, mas colocar o logo da escola no website da nossa faculdade ainda está sendo um pouquinho difícil, apesar do diretor ter colocado isso como prioridade. Mas ainda a gente não conseguiu liberar esse acesso. Mas em breve terá lá o loginho da Escola of INN e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas como Pilot Center. Eu acho que é o único ponto burocrático, mas que está demorando mais para a gente conseguir implementar. E só complementando o que a professora Fabiana falou, né, uma coisa importante, a gente teve que apresentar uma proposta, né, para School of INN, teve que aprovar isso daí, um cronograma, e nós temos que manter o cronograma que foi prometido lá. Então, por isso, essas ações que nós estamos dentro dos módulos aí de graduação e das disciplinas de pós também. Outra coisa importante é que antes do convite, o nosso grupo de pesquisa também já tinha uma expertise nessa área. A gente não trabalhava diretamente com a School of INN, mas nós tínhamos uma expertise nessa área de farmacovigilância, da parte mais voltada para a farmácia clínica também, com pesquisas, com publicações. Então, isso também acabou tornando mais fácil a aprovação interna, né, pelos outros professores do departamento, porque a gente não estava trazendo uma linha de pesquisa nova para a nossa faculdade, a gente estava simplesmente incrementando uma linha de pesquisa que o nosso grupo já tinha. Então, isso também ajudou na questão da aprovação mais rápida dentro da faculdade. A gente teve uma sorte também, né, de coincidir o início da nossa participação na School of INN com a reestruturação dos módulos, né, Fabiana, Léo, que a questão da curricularização da extensão, de serem disciplinas extensionistas, e da gente estar, nesse momento, pensando em como incluir a extensão dentro das disciplinas de graduação. Então, a gente conseguiu também incluir algumas atividades da escola nesse contexto das disciplinas extensionistas. Muito obrigado, professora Maria Olívia, professor Leonardo, professora Fabiana. Eu só queria explorar um pouquinho mais
A pergunta que tinha falado aqui anteriormente é que é questões de dificuldades linguísticas, culturais ou acadêmicas. Acadêmicas, de certa forma, vocês já falaram, né? Mas essa questão cultural e linguística talvez fosse o caso, né? Porque aqui, como está falado na pergunta, né? Nós somos o primeiro país da língua portuguesa, então essa tem uma questão predominante aí do inglês, com certeza, mas evidentemente o INN está em outras línguas, o espanhol e o francês principalmente, que tem iniciativas importantes. Mas eu queria explorar essa questão, se vocês notam, se vocês têm alguma iniciativa nesse sentido, né, de cultural e linguística na hora de adaptar os materiais para o Brasil. E, aliás, em consequência dessa pergunta, se vocês já estão produzindo alguns dos materiais que estão sendo feitos pela escola do INN. Bom, é claro que quando a gente pensa em tradução técnica de documentos, essa adaptação cultural ela também é importante, mas ainda nós não chegamos nesse nível. A princípio, como atividade piloto, nós pensamos apenas nessa tradução técnica de como, com o auxílio de de profissionais do idioma inglês. A gente também tem uma pedagoga que dá esse suporte para a gente lá na faculdade, mas a gente não avançou na proposta para validação cultural desse material. Talvez seja uma etapa de quando a gente começar a traduzir alguns documentos, avançar com as validações da tradução. Atualmente, nós fizemos a tradução de um único documento ainda bastante preliminar, como uma monografia de conclusão de curso, uma tradução técnica com auxílio de inteligência artificial. E o estudante ele já também se mostrou interessado em continuar com esse estudo de tradução para avançar nas questões da validação, se a gente tiver pernas de conduzir tudo isso ao mesmo tempo. E ainda pensando na questão cultural, todas as reuniões que nós participamos da School of INN, elas são realizadas em inglês, então a proposta foi apresentada em inglês, as discussões são realizadas em inglês. É possível também, pelo que eu percebi, juntar esforços de diferentes escolas que possam desenvolver a mesma temática, compartilhar os resultados ou as ideias para que seja reproduzível esse sistema de ensino em diferentes localidades. Então, é um fórum bastante importante, a gente aprende muito, inclusive dá novos insights para que a gente possa progredir com esse ensino dessa terminologia na nossa faculdade. Muito interessante. Professor Uma coisa Otto também, Carlos, Leonardo, sim, não, eu estava complementando, uma coisa também que a gente, como essa parceria, creio eu que será duradoura, né? Não tem um prazo teve uma data para iniciar, mas creio que não terá um prazo para finalizar. Entre as nossas perspectivas também, seria buscar a adaptação e a tradução desses documentos, inclusive usando uma adaptação transcultural desses documentos. Mas aí teria que ser já um projeto de pesquisa a nível de pós-graduação, provavelmente um mestrado, né, para que o estudante pudesse também se debruçar eh, sobre alguns instrumentos e tentar fazer uma validação dessa tradução para que a gente pudesse garantir que essa tradução tenha ficado o mais correto possível para a língua portuguesa do Brasil, né? Nós sabemos que quando se trabalha com validação de instrumento, tem alguns tipos de trabalho, de técnicas que nós podemos usar nesse momento da tradução. obrigado pela complementação, muito importante esse refinamento, né? Mais uma pergunta aqui do doutor Leonardo Teixeira, seu xará Leonardo, né? Mas é Teixeira aqui, que é o nosso coordenador aqui do nosso eixo temático. A pergunta sobre o projeto de avaliação de sinais de segurança com base nos radicais dos INN,
Vocês já observaram se há correlação real entre os sinais de segurança e os grupos terapêuticos definidos pelo raiz, pelo radical do INN? Há resultados preliminares que podem ser falados aqui? Essa pergunta dele. Ainda não temos esses resultados. A gente está fazendo todas as análises, nós estamos usando código Python para deixar essas análises automatizadas. Então, nós estávamos trabalhando nos códigos para fazer o cálculo de desproporcionalidade. Os códigos já estão revisados e nós fizemos a princípio apenas para o clonazepam e para o zolpidem. Nós estamos agora na fase de validação desses códigos e desses sinais que foram identificados. O próximo passo é rodar o código para o grupo do que pertence o clonazepam, né? E o grupo que pertence o zolpidem, para que a gente possa avaliar se os sinais são semelhantes para os diferentes fármacos e princípios ativos que compõem o STEM, que compõem o radical. Como o radical ele é pensado, o stem, né, a raiz, ela é pensada na similaridade de molecular, terapêutico e do mecanismo de ação, nós assumimos que eles podem sim ser utilizados para prever eventos adversos de medicamentos que ainda não foram lançados no mercado. Então, apesar da gente ainda não ter um resultado preliminar, nossas expectativas são boas em relação a esses resultados. E assim, tão logo nós tivermos, nós podemos divulgar aqui também. Ok, muito obrigado. Temos uma outra pergunta para o doutor Albert, do doutor Lauro Moreto, que é o nosso decano aqui da academia, né? O programa em curso no Brasil, que está sendo executado na escola do INN no Brasil, é idêntico ao que foi estruturado na escola pela OMS? Ou seja, o que você tem lá na OMS é idêntico aqui? Na verdade, a escola da INN não tem um programa per se. Simplesmente tem alguns cursos, uns cursos de introdução a como se introduzem os nomes dos medicamentos, o motivo de ser das raízes, etc., etc. E tem outro proyecto que consiste, que llamamos de stems in a pill, o sea, raíces en una pílula, porque resumimos en pocas páginas as principais características dos medicamentos que fazem parte deste radical, desta raiz, deste stem. Então, até o momento, tem provavelmente umas 30, uns 30 documentos, 30 raízes diferentes desenvolvidas. Então, esse material é um material que estão traduzindo, estão começando a traduzir ao português. E acho que isso é muito interessante, porque automaticamente traduzimos ao espanhol, eu mesmo faço, ao francês, outro colega faz, e depois tem o inglês naturalmente. Alguns colegas da China começaram a traduzir no chinês, mas porque eles estão interessados no chinês. Portanto, eu acho muito bom que esses documentos estejam traduzidos ao português, porque é uma forma que qualquer aluno aqui no Brasil possa ter acesso a esses documentos traduzidos e, quem sabe, adaptados também, porque, por exemplo, um dos capítulos de cada sección, de cada raíz, e os medicamentos que se utilizan, que están comercializados de todo o STEM, ¿no? Então, por que não, se vocês estão traduzindo esses documentos para ser utilizados no Brasil, se poderiam colocar de cada radical os medicamentos que estão realmente aprovados pela Anvisa aqui no Brasil. Não sei, estou tentando ver formas para poder fazer que esses documentos sejam um pouco mais próximos
aos estudantes do Brasil, nesse caso. Obrigado. Obrigado. Temos uma outra pergunta aqui, acho que para a professora Fabiana, não sei. A abordagem de farmacovigilância com foco nos medicamentos LASA se mostrou efetiva em algum resultado preliminar? Já houve redução de erros ou melhoria no entendimento pelos estudantes e profissionais envolvidos? Obrigada pela pergunta. Essa etapa a gente vai iniciar a partir do segundo semestre no módulo de farmácia clínica e cuidado farmacêutico, porque envolve uma avaliação mais clínica desses medicamentos, né? Não só identificar aqueles que têm grafia e fonética semelhantes, mas também o contexto de perigo que eles estão inseridos. Então, por isso a gente optou por iniciar com o estudo dos medicamentos LASA no módulo mais avançado de farmácia clínica e cuidado farmacêutico no quarto ano. Então, a gente vai construir a lista ainda o semestre que vem, para que depois, na extensão, a gente consiga divulgar a lista elaborada e trazer algum resultado de impacto no serviço mesmo, se com o conhecimento desses medicamentos e novas estratégias para evitar, por exemplo, troca dos medicamentos LASA, poderá haver ou não diminuição dos danos causados por esses medicamentos. Tem estudos que mostram que sim, que estratégias de tall letter podem diminuir a ocorrência dos eventos adversos. Mas é importante frisar que não é de nosso conhecimento uma lista de INN que foi desenvolvido, né? Essa terminologia foi desenvolvida para diminuir confusão e trazer um nome único para cada princípio ativo, mas que infelizmente também contém termos que podem confundir. Então, a gente ainda não tem esses resultados porque é um estudo bastante exaustivo de identificação dos fonemas que são semelhantes entre si. Obrigado, professora Fabiana. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Se vocês estão, eu acho, não sei se já foi respondido, mas eu queria só ter certeza, se vocês estão traduzindo algum material desses já produzidos pela Escola DNN, né, em inglês, francês, se já estão sendo desenvolvido algum material nesse sentido. Esse que ficam público, né, que é para um público. Nós começamos a traduzir é, que traz um pouquinho do contexto, não é ainda o que o professor Albert mencionou, porque nós estamos fazendo por etapas, né? Eu preciso fazer com que o estudante entenda o que é o INN, o contexto que ele está inserido para o ensino dessa nomenclatura. Então, nós começamos a fazer a tradução de um livro também é disponível gratuitamente na Organização Mundial da Saúde, que traz toda essa contextualização da escola, traz a contextualização do que é o INN, como ele é formado, das definições dos radicais. Então, a gente começou a fazer essa validação, que vai ser, desculpa, a tradução, que vai ser tema do TCC de um aluno da graduação. E para o segundo semestre desse ano, a nossa intenção é iniciar a tradução do STEM-PIL que o professor Albert Figueiras comentou. Muito obrigado, professora Fabiana. Eh, eu vou me estender um pouco aqui. Desculpa, mas talvez dê um pouco, pressionar um pouco vocês, mas tem um livro que o INN produziu, que é de farmacologia baseado em radicais, né? Não sei se está na vossa lista de tradução, mas esse me parece uma excelente iniciativa de traduzir, que é bem apropriado, né? Junta o ensino da farmacologia clínica em especial,
e do INN. Com Aqui, se certeza, eu... professor, a ah, gente tem interesse sim em traduzir também. Sim, ah, pode. mas se eu posso falar uma coisa, este livro é um livro de faz 4 ou 5 anos e estão preparando uma versão nova que acho que Uhum. vai sair, não sei, o ano próximo provavelmente. Sim. Bom, Então, então, bom, melhor esperar poderia, sair, né? exacto, esperar um pouquinho, mas Sim, acho, sim. concordo, acho que é um bom É, livro interessante também. muito bem. Bom, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, antes da gente começar o processo de encerramento, fique à vontade, por favor. Bom, no meu Eu só queria. caso, Oi, pode falar, Albert, professora. bom, no meu caso, só agradecer o interesse de todos vocês no INN e na escola de INN e nas atividades que se podem fazer para tentar divulgar o INN ou a DCI, que no mesmo tempo é uma forma de tentar também facilitar aos estudantes uma maneira diferente de aprender os nomes dos medicamentos e o que levam por trás os nomes dos medicamentos, porque isso, bom, no futuro tendría que levar a una melhora na atención á saúde e é o que todos estamos procurando. Por tanto, muito obrigado pelo interesse e pela colaboração. Obrigado. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer, Carlos, pelo espaço da academia. Não só aqui, né, mas você tem se mostrado um parceiro muito importante, né? Desde que a gente recebeu o convite e que o professor Albert também comunicou a você que a gente tinha esse convite, a gente tem mantido contato. Então, muito obrigado pela parceria aí, pelos espaços que você tem concedido para nós. Acho que é isso que a gente precisa nesse momento, né? Ter espaço para poder mostrar as atividades, incorporar mais pessoas ao grupo, porque realmente a ideia da Escofa ANN é isso, é tornar isso público, o maior número de pessoas conhecendo conhecendo essas ações, né, esses trabalhos, para que realmente isso possa trazer benefícios para a saúde pública. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria, e pelo espaço e pode contar sempre com a gente, que nós estamos aqui e esperamos também poder contar com vocês nas nossas ações. Obrigado. Professor Leonardo, muito obrigado pelo reconhecimento. Primeiro, antes de tudo, acho que é o meu papel, né? Poucas pessoas têm essa minha facilidade de estar lá, estar aqui nos lugares que eu estou. Então, colocar as pessoas em conexão, né? Estamos tanto lá na OMS, quanto aqui na Anvisa, quanto aqui na academia. Então, essa capacidade e interesse, evidentemente, como diz o professor Albert, né, isso tudo é para a segurança do paciente, para melhorar o uso racional de medicamentos e essas coisas que a gente sempre fala, às vezes a gente não para de falar porque tanto que a gente fala, né? Mas sempre para deixar claro, né, a gente está trabalhando nisso há muitos anos porque a gente acredita que o nome genérico é uma questão essencial para a política de farmacêutica, política de medicamentos e política de saúde. Então, quando a gente enxerga as possibilidades de interlocução e, claro, dar visibilidade, né? Essa visibilidade, como você disse, né? Visibilidade para essa iniciativa que eu acredito que é muito importante. E juntar esforços, né? Uma coisa que a gente tem feito é isso, né? Vocês têm as suas forças, têm as suas limitações, a OMS também, a Anvisa também, nós aqui também. Falava com o professor Albert, eu tenho muito pouco poder individualmente, mas essa capacidade, essa articulação a gente faz. Então, eu acho que é isso, né? Dar visibilidade a esse trabalho, para mim, é uma coisa muito importante da minha carreira, né? Dos anos que eu estou envolvido em institucionalizar o nome genérico no Brasil, né, do ponto de vista de ter regulamentação, ter uma resolução da Anvisa que normatiza
essa questão e cada vez mais nós estamos aí envolvidos com isso. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Vocês acreditem como é importante para mim. Professora Maria Olívia, professora Fabiana. Gostaria de agradecer também a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome do professor Vidotti, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente está propondo, ao professor Albert pela parceria de sempre, né? A gente pode. Isso não seria possível sem o convite dele, como a gente já comentou aqui na palestra. E dizer que a gente está aberto a sugestões que vocês tiverem, agora que já conhecem um pouquinho mais da nossa proposta, né? Se surgir alguma coisa, deixamos os nossos e-mails aqui, então estamos abertos a sugestões e que também esperamos continuar contando aí com a parceria no momento da divulgação também dos materiais que a gente conseguir produzir nessa trajetória. Muito obrigada. Tenho certeza que a academia estará completamente aberta. Se quiser para voltar daqui a um ano para dizer quais foram os avanços desse ano, né? Nós também já deixamos marcado, falar com o professor Leonardo, né? Para deixar já para o ano que vem já marcado uma. Mas isso aí depois a gente conversa. Professora Fabiana, gostaria de falar alguma coisa? Eu também gostaria de deixar meus agradecimentos finais a todos, à audiência e ratificar que nós estamos apenas começando, então a gente precisa de parceiros e várias mãos para que nós possamos divulgar esse conhecimento para todo o Brasil. E estamos abertos, como também a professora Maria Olívia falou, a sugestões e disponíveis a desenvolver qualquer outro trabalho ou atividade que não esteja dentro do escopo da escola, mas que poderá vir a somar, a desenvolver também conforme as necessidades do nosso país, da academia, enfim, do Ministério da Saúde e da Anvisa. Estamos à disposição para colaborar também. Então tá bom. Eu vou me despedir de vocês. Eu acho que nós temos agora, como norma nossa, uma leitura de encerramento dessa sessão. E muito obrigado a todos vocês, né? Então, a gente quer agradecer o professor Albert, professor Fabiana, Leonardo e Maria Olívia. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil agradece enormemente. A nossa audiência, muito obrigado por estar conosco. Nós temos ainda um anúncio que o Prêmio Pio Correia de Inovação em Ciências Farmacêuticas com a Biodiversidade Brasileira foi instituído pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil em 2021, com o objetivo de incentivar e reconhecer pesquisadores atuantes nas diversas áreas das ciências farmacêuticas, com ênfase nas pesquisas inovadoras que utilizam biodiversidade brasileira com base para seus estudos. A terceira edição premiará projetos inovadores em 3 categorias, nas áreas de cosméticos, medicamentos, produtos de higiene, suplementos alimentares ou vacinas, com pesquisa e desenvolvimento realizados no Brasil, podendo haver parcerias internacionais. As inscrições se encerram agora em 31 de junho, daqui a poucos dias, e o link está compartilhado no chat. Aproveito para informar que na próxima segunda-feira, dia 30 de junho, teremos o segundo simpósio de inteligência artificial e evidências do mundo real em ciências farmacêuticas, aplicação no desenvolvimento, controle de qualidade e regulamentação de fármacos e medicamentos. O link também foi disponibilizado no chat. Encerramos agora nossa transmissão, agradecemos a todos, um grande abraço e até a próxima atividade. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau.